sempre tinha os dedos duros, né? Ah, isso tinha em todo lugar. E a gente tinha que se cuidar, porque tinha muita gente boa que a gente pensava que estavam de um lado e às vezes eram olheiros do outro lado. Né? Eu digo, eu fui afastado por uma decisão que eu não sei de quem foi, talvez tenha sido até do reitor da universidade, que é um troço assim totalmente arbitrário e sem fundamentação nenhuma. Né? Fui afastado. Naquela época, tinham 4 professores da universidade que tinham mandato eletivo. Era o Paulo Lauda, prefeito, era o Valdir Aita Mozaquatro, que na ocasião até era presidente da Câmara e que depois recebeu a prefeitura do Paulo Lauda, o doutor Arthur Marques Pfeiffer e eu. Nós éramos 4 professores. Dos 4, só eu fui expurgado. Talvez pela questão do partido? Só pela questão do partido. Na ocasião, o grande foco de atuação da repressão era contra o PTB. Os comunistas também, mas os comunistas em muito menor escala. O PTB, sim, foi devastado. Né? Certo. Mas e esse expurgo, como é que ele se caracterizou? Chegou alguém e lhe disse... Ela me disse que eu estava fora e pronto, eu não podia mais nem entrar na universidade. Certo, e quem é que lhe comunicou isso? Me lembro. Mas era alguém da... Provavelmente foi alguém da divisão do pessoal, lá naquela ocasião era o Jardine Tombesi, que era o chefe da divisão do pessoal. Não me lembro de que maneira, eu sei que eu fui afastado sem receber nada. E em 64, Paulo Lauda já tinha sido paraninfo da turma em 63. Em 64 eu fui, aliás, o Paulo Lauda foi em 62, em 63 eu fui homenageado de honra. Em 64 eu mantive a homenagem lá. E, curiosamente, na formatura, como eu já estava expurgado da universidade, o Mariano não permitiu que me dessem a toga para eu comparecer, porque eu compareci lá na solenidade, que foi lá no Glória, né? No antigo Cinema Glória, compareci a paisano porque o Mariano disse que eu não podia receber a toga. Então, a gente era inquirido em torno desses troços, tudo. Eu era vereador do PTB. Dentro da própria universidade, então, esse inquérito... Claro, eu era vereador do PTB, eu tinha sido partidário da legalidade de 61 e tinha atuação aqui em Santa Maria. Né? Então, a minha condição de partidário, de PTBista e de partidário do Leonel Brizola, essa coisa toda, mas era para tu ver o foco que estava naquela época. Né? E para eles, o PTB era comunista. Né? Certo. E o senhor lembra desse período aí? Que tipo de reação existia na universidade? Movimento estudantil, professores, funcionários, tinha algum tipo de reação, de questionamento? Como é que era? Não. A universidade permaneceu fora do problema, nem houve movimento de funcionários e nem de estudantes naquela época. Todo mundo ficou abjornado porque a coisa pegava para capar mesmo. Né? O cara se manifestava, ia preso, levava burdoada, essa coisa toda. A mim eles não me prenderam, mas o Lauda e o Adelmo e essa coisa ficaram uma porção de meses presos. Né? A mim eles não me prenderam, mas eu tinha um sargento da 2ª Seção do Exército constantemente atrás de mim, de automóvel e a pé. Sim, o senhor era seguido, era vigiado. Era vigiado. E até aconteceu um fato curioso. Como eu era médico, um dia eu estava atendendo o ambulatório do Hospital de Caridade e entra o sargento esse ferido lá e eu atendi. Quando ele entrou, eu atendi a emergência ali, né?
Depois, de repente, eu disse para ele, mas eu te conheço de alguma parte. Ele disse, não te conheço, não sei o que tal. Eu fui pensando, agora eu sei de onde é que eu te conheço, é do espelho retrovisor do meu carro. E ele disse assim, pois é, o senhor sabe, né, eu cumpro ordens, eu não estou fazendo o que me mandam fazer. Eu disse, não tem problema, pode ir. E ele lhe acompanhou até um certo tempo? Um certo tempo, depois arrefeceu a coisa, mas eu acho que durante um ano inteiro E depois eu fiquei muito visado também porque eu só fui cassado em 66, então aqueles 2 anos, de 64 a 66, eu, na Câmara de Vereadores, eu baixava a ripa e a minha bancada, que era a bancada do PTB, que era de 9 vereadores naquela época, me cediam o tempo, então eu falava assim quase todas as sessões, durante toda a semana, eu falava 15, 20, 30 minutos, sempre baixando a ripa na ditadura e tudo que eles faziam de mal. Eu me lembro do período que eu mais critiquei foi quando Costa e Silva foi candidato à presidência e foi finalmente eleito pelo Congresso, né? Costa e Silva era um cara completamente despreparado, tanto política como... Então, eu acho que naquela época não existia, que eu me lembre, nenhum professor dentro da universidade que tivesse um posicionamento assim mais à esquerda, compreendeu? Até porque o Mariano, ele selecionava muito o pessoal, né? Selecionava muito, porque era ele que escolhia os professores, convidava aqueles que eram como é que se diz, da confraria dele, né? Olha aqui, ó, eu vou te contar o seguinte, o Mariano conseguiu a Universidade de Santa Maria graças ao João Goulart. Não sei se tu sabe da história direito, né? Sabe ou não sabe? Eu ouvi assim por cima. Tu ouviu por cima, pois é. O João Goulart era vice-presidente da República do Juscelino Kubitschek e era a grande influência política da época, porque o PTB era aliado do PSD na eleição do Juscelino Kubitschek. Tá? Bom, então, nas tratativas de formação da Universidade de Goiás, que o Juscelino criou a Universidade de Goiás, por ação do João Goulart e com a anuência e colaboração do Tarso Dutra, que era o ministro da Educação, eles conseguiram introduzir no decreto um item criando a Universidade Federal de Santa Maria também. Quer dizer, o reitor Mariano usou da influência do Jango? Não, o Mariano usou, porque o Mariano sempre foi ligado a todo o mundo político, né? E ele tinha bastante intimidade, conhecimento com o João Goulart, e mais ainda com o Tarso Dutra, que era unha e carne com ele, né? A Universidade de Santa Maria, até hoje, não deu o devido destaque ao Tarso Dutra por tudo que ele fez para a criação da universidade, né? E para o desenvolvimento da universidade. Bom, mas o Mariano, em 64, no início de 64, isso eu estou te contando para tu ver como é a posição. No início de 64, a universidade publicou uma primeira vez como é que é o nome que eu vou dizer? Um álbum. O Mariano gostava disso, de fazer umas coisas para distribuir para todo mundo, levava para a Europa, para todo lugar onde ele ia, ele levava aquelas coisas da universidade. Então, em 64, no início de 64, foi publicado, foi impresso na universidade um álbum com todo o desenvolvimento da universidade. Na contracapa desse álbum, aliás, na folha de rosto, ali depois da capa, tinha a fotografia do João Goulart, né, vice-presidente da República, com agradecimento da Mariana. Alguns exemplares desse álbum foram distribuídos, mas com a chegada da Revolução, o Mariano recolheu toda a edição e rasgou a folha do João Goulart. Tá? Quer dizer, é uma atitude que mostra bem direitinho como é que era a situação, né? O Mariano, em seguida, assim, automaticamente aderiu
a Revolução e passou a fazer tudo que podia a favor dos milicos contra... Ou seja, ele foi submisso, por exemplo, dois professores do qual foram afastados, ele simplesmente concordou e não, inclusive o seguinte, inclusive ele determinou que eu não podia entrar na universidade, porque eu ministrava um curso de eletrocardiografia extracurricular, não estava no currículo da universidade, mas eu mantinha um curso para os alunos que estavam interessados em formação em cardiologia. E eu continuei dando esse curso durante muitos anos, mesmo afastado da universidade, eu continuei dando esse curso, mas eu não podia dar em nenhum recinto da universidade, não me permitiu entrar.